Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. A liturgia da palavra de hoje, por ocasião de hoje ser 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda, a igreja nos traz o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versos do 1 ao 4 e depois o versículo 10º. E também a igreja nos propõe lermos Êxodo 20, versículos do 20 ao 23. A igreja fala dos santos anjos da guarda, essa doutrina ortodoxa, tirada, extraída das escrituras e que muitas vezes é rejeitada pelos protestantes. E por isso, muitos deles deixam de alcançar graças importantíssimas para a sua salvação, de acordo com a graça que o Senhor quer dar, quer conceder através do santo anjo da guarda de cada um de nós. Então, vamos lá, vamos ver o Evangelho, vamos ver a liturgia da palavra, vamos ver se existe ou não existe o anjo de guarda, que nos guia, que nos direciona à salvação. Veja, nessa ocasião os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqui é o versículo que eu digo que comprova que Nossa Senhora é a maior no reino dos céus, a maior de todas, porque soube se fazer a menor de todas aqui nesse mundo. E no versículo 10, a respeito das criancinhas que Jesus toma como exemplo para que os apóstolos imitem sua maneira de ser, né? Humilde, pequena, simples, vai dizer assim no versículo 10: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, não é os anjos de Deus, não se refere aos anjos de Deus. Claro que os anjos da guarda também são anjos de Deus, enviados para nos guardar. Mas aqui o apóstolo São Mateus está referindo-se ao anjo das crianças, veja, ou de qualquer pequenino que seja escandalizado. Veja, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus contemplam continuamente a face de meu Pai que está nos céus. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara essa maravilha que é o santo anjo da guarda, né? E vamos ver aqui o que diz o texto de Êxodo 23, a partir do versículo 20. Vamos ver se o Senhor envia ou não seu anjo para nos guardar. Versículo 20, né? Aqui o anjo será enviado para o povo de Deus, né? Eis que vos envia um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti, diz o Senhor. Respeita a sua presença e observa a sua voz. Veja, o anjo do Senhor, o anjo de guarda do povo de Israel. Respeita a sua presença e observa a sua voz. E não lhe sejas rebelde. Muitas vezes nós somos rebeldes ao nosso anjo da guarda. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, sem ouvir o santo anjo da guarda, né? Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, né? Mas se escutares fielmente a sua voz e fizerdes o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os exterminarei. Aqui está de forma extraordinária
aqui a confirmação da presença do santo anjo da guarda. E para nos dar ainda um pouco mais como eu posso dizer, corroborar ainda mais com essa doutrina dos santos anjos da guarda, eu queria que você pudesse ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6, vai dizer que Herodes mandou prender alguns dos apóstolos, e inclusive mandou matar Tiago, o irmão de São João, a espada, né? E a partir do versículo 6, entra aqui, eu não vou explicar, mas entra aqui também São Pedro, que estava preso, e o santo anjo da guarda de Pedro, o anjo da guarda de Pedro, que foi enviado por Deus para libertá-lo da prisão. E é confirmado isso lá no versículo 15, é confirmado de maneira extraordinária que é o anjo da guarda de Pedro. Veja, só vou ler para você compreender. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentar Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso a duas correntes. Enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo de Pedro fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Aparecia-lhes antes uma visão. Pedro pensava que era uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu, que queria vê-lo morto. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos, o discípulo de São Pedro, que escreveu o Evangelho. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali, diante do portão. Então disseram-lhe: estás louca? Porque Pedro estava preso, daquela forma que Pedro estava preso, amarrado a dois soldados, com guardas, a primeira guarda, a segunda guarda, era impossível ele ser solto, né? Então disseram-lhe: estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal abriram e vendo ficaram estupefatos. Ou seja, aqui nós podemos ver nitidamente que o anjo da guarda de São Pedro abriu a porta, né? E quem são os anjos da guarda? Quem são eles? O que eles fazem, né? Qual a sua missão? Veja, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, vai dizer qual é a missão. Você pode ler aí, a partir do versículo 5, fazendo a comparação que Jesus é maior do que os anjos, né? E os protestantes, muitos vão dizer que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Como é possível se no versículo 6 é dito: e ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Deus. Como é que, se Miguel
e Jesus fosse o mesmo, como é que quando Miguel fosse introduzido no mundo, o primogênito de Deus, se de fato Miguel fosse Jesus, como é que Deus iria dizer que ao introduzir ele no mundo, que adorem-no todos os anjos? Isso é impossível. Mas você lê aí do 5 até o versículo 14, e no versículo 14 vai dizer quem são os anjos da guarda e qual é a sua missão, né? Vai dizer assim: porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Então, meus irmãos, eu poderia pegar as escrituras e mostrar inúmeras passagens confirmando, né, que nós temos anjos de guarda, que nos guarda ao longo dos caminhos, que nos protege. E nós precisamos verdadeiramente nos colocarmos docilmente diante do nosso anjo da guarda e ouvir a sua voz. Ele falará conosco. São Padre Pio disse que falava com o seu anjo da guarda o tempo todo, via o seu anjo da guarda, né? O grande Padre Marcelo Rossi, ele disse que vê o anjo da guarda dele, e ele disse que o anjo da guarda dele é muito, muito maior do que o próprio Padre Marcelo, né? Em tamanho, né? Pelo menos assim, da forma que ele se apresenta para o Padre Marcelo. Então, com certeza, os anjos da guarda e o meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda, mesmo você que é protestante, você tem um anjo da guarda. É necessário apenas que você se relacione com ele, ore com ele. E para começar, faça essa oração aqui comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E tem outra história maravilhosa de um anjo de guarda, que é o arcanjo Rafael, no livro de Tobias, que acompanha Tobias em sua viagem e guarda Tobias de muitos perigos. Inclusive, ajuda Tobias a se livrar de um demônio chamado Asmodeu. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.